Debate Bola 4 Linhas é conduzido a partir de agora pela estrela solitária do Botafogo. E o Alvinegro chegou a mais uma vitória incontestável no Brasileirão. 3-1 sobre o Palmeiras. Herrera, Gustavo e Michael Suel marcaram para os botafoguenses. E o gol palmeirense, mais uma vez, numa cobrança de falta de Marcos Assunção. Fernando Diniz, meio do campo do Botafogo, mudou da água pro vinho? Não foi só o meio do campo, né? Foi o time todo. Na verdade, quando o meio de campo muda muito, né? Muda da água pro vinho, como você falou bem, acaba que o time todo muda, né? Porque o meio de campo é a função mais importante do time, que é ele que liga a defesa ao ataque, né? Se o meio de campo consegue proteger bem a defesa e fazer bem a ligação com o ataque, ele realmente acaba fazendo muito bem a função dele, né? E acaba sendo fundamental para o time crescer e ir lá para cima na tabela, né? O Elkson e o Michael Suel, a gente tá vendo eles se entenderem muito. O Mago, que estava muito questionado, estava jogando mal nos últimos tempos, ele está aparecendo com mais frequência, apareceu muito bem a atuação dele nesse jogo com o Palmeiras. Exatamente, melhor até do que a atuação do Elkson, né? Com o gol, inclusive, né? O Michael Suel. Você acha que um tá dependendo do outro? Na verdade, quer dizer, o Michael Suel está dependendo muito do Elkson? Nem tanto, porque um joga muito por um lado e o outro joga pelo outro, né? Então os dois acabam, na verdade, não dependendo, mas sim se completando, né? Entendo. Agora, o time do Botafogo, muito inteligente, aproveitou vários erros da zaga palmeirense, inclusive 2 gols de cabeça. O primeiro com o Herrera e o segundo que foi o gol do Gustavo. Essa zaga do Palmeiras, como a gente vem falando aqui, ela é muito baixa, né? Sim. Então a gente falava que o Palmeiras iria levar muitos gols de bolas aéreas, né? Exato. E acaba que tá levando mesmo, né? Mas pareceu como foi no jogo contra o Botafogo. Pareceu muito mais de desatenção, muita desatenção. Falha no posicionamento, né? Também. Pois é. E na verdade também foi inteligência dos jogadores do Botafogo, né? Porque o Renato meteu a bola no lugar certo, né? Pro Herrera fazer o gol. E o lance do segundo gol foi quem que meteu a bola pro Gustavo? Se eu não me engano, me fugiu agora quem foi. Foi o Renato também, eu acho. O próprio Renato. Renato fez um partidaço. Fez sim. Fez uma boa partida. Demorou um pouco a começar a jogar bem, mas foi só uma questão de adaptação. Questão de adaptação e mais de ritmo também, porque ele não vinha atuando com tanta frequência no Sevilha. Você acha que o Renato pode render ainda mais pro Botafogo? Pode, porque ele é um jogador muito inteligente, que chega bem na frente, bate bem a gol, entendeu? É um jogador muito bom, um jogador muito útil, né? A esse meio de campo do Botafogo. Eu vou aproveitar, vou perguntar o mesmo que eu perguntei pro Bruno Ávila na segunda-feira, eu vou perguntar para você agora, Diniz, com relação ao meio do Botafogo. Você acha que a melhora do Renato está contrastando com o Marcelo Matos? Você acha que o Marcelo Matos perdeu um pouco a função que ele estava tendo, a importância que ele estava tendo no Botafogo? O problema é o seguinte, né? É que o Marcelo Matos estava tendo importância demais, né? Nesse elenco do Botafogo, né? Porque o Marcelo Matos, ele é um primeiro volante que comanda muito bem a defesa, tal, mas que ele é um tanto quanto limitado, né? Ele não sabe. Ele sabe dar uns bons passes de vez em quando, mas não sabe chegar no ataque para chutar a gol, entendeu? É verdade. Ele tem essa limitação, né? O Renato não. O Renato, ele sabe bater falta, né? Uma falta cruzada para a área,
O Renato sabe bater a gol, entendeu? O Renato é um jogador mais completo do que o Marcelo Matos, né? Ah, sim. E o Marcelo Matos, para quem não se lembra, ele teve alguns bons momentos, mas teve uma fase no Corinthians também que ele caiu demais de produção. Sim, sim. Ele saiu praticamente execrado do time corintiano. Com certeza. Na segunda etapa do Botafogo e Palmeiras, o time alvinegro estava jogando no contra-ataque. Você não achou que foi um risco, não? 45 minutos jogando só em esquema de contra-ataque, principalmente jogando em casa? O Botafogo tem 2 jogadores que são perfeitos para puxada de contra-ataque, né? Que são o Elkson e o Michael Suel. São 2 jogadores de muita velocidade. Sim. E ainda tem o Lucas pela direita, né? E o Cortez pela esquerda também, que são muito velozes. O Cortez, ele que fez uma má partida. Ele tá numa série aí que tá complicada, né? Tá preocupando inclusive o Caio Júnior. Pois é normal também, né, gente? Normal. O jogador não vai fazer boas partidas sempre, né? Não vai fazer boas partidas sempre. Mas o esquema tático do Botafogo, você vê que o Botafogo, ele não se dá muito bem quase sempre em casa, mas você vê que fora de casa o Botafogo também faz bons jogos. Não, pelo contrário, nesse momento a campanha está acima da média. Acho que ele começou a se sentir mais em casa no Engenhão. Sim, não, tô dizendo o seguinte, que o Botafogo se dá bem em casa. Mas ele também faz boas partidas fora. Entendeu? É verdade. Por quê? Porque ele tem jogadores bons para puxar contra-ataque. Então, por isso, eu não acho que tenha sido um risco tão grande assim, não. Entendo. O esquema de jogar no contra-ataque. Não foi tão Harry Potter como poderia parecer. Não. Acabou dando certo, teve um erro do Cicinho, o Elkson começou um contra-ataque, e acabou gerando o gol do Michael Suel. Aliás, um gol muito bonito. Exatamente, um drible, né? E o chute pro gol. Lembrando até um pouquinho o gol do Jobson contra o São Paulo em 2009. É verdade. O terceiro gol do 3-2, né? O gol que salvou do rebaixamento o time. Praticamente. O gol de honra do Palmeiras foi do Marcos Assunção, uma cobrança de falta, que acabou desviando em um zagueiro. Gustavo. No próprio Gustavo, autor de um gol, de um dos gols, e traiu um pouco o goleiro Jefferson. Esse Gustavo, que aliás a comemoração dele foi meio esquisita. Ele não ia comemorar, mas de repente começou a comemorar feito um louco, né? Parece que a loucura não é só do Abreu não, hein? Verdade. O Gustavo, que ele passou por um problema com a FIFA durante um tempo. Ele era zagueiro do Vasco e por conta de algum problema burocrático descobriu-se que ele não poderia jogar por conta de um contrato com o time do exterior. Ele ficou suspenso por um bocado de tempo e agora está voltando no Botafogo. O que você acha desse zagueiro? É uma boa para disputar com o Antônio Carlos? Olha, o Vinícius, se for aquele Gustavo do Palmeiras, sim, né? Porque aquele Gustavo do Palmeiras era um bom zagueiro. Agora o problema é se for o Gustavo do Vasco, né? Se for o do Vasco, aí já não é uma coisa tão boa assim, né? Ele era um zagueiro muito violento. Eu achava ele muito violento. Exatamente. E cá entre nós, com todo respeito à torcida do Vasco, para ser reserva do Tite e do Fernando, já é uma coisa complicadíssima. Já é realmente complicado. Agora, do lado do Palmeiras, um time estava bastante desfalcado. Se eu não me engano, até o Valdívia e o Kleber não jogaram. Por isso também que tomou essa derrota fragorosa do Botafogo, né? Mas você acha que esse desfalque é pretexto para tanta burocracia que o time palmeirense teve na partida? O problema é que a burocracia, ela tem acontecido com ou sem Valdívia e Kleber, entendeu? Com ou sem. O time do Palmeiras é muito, fraco, entendeu? Com ou sem o Valdívia e o Kleber, entendeu? Não justifica então a colocação que está no momento no campeonato? Eu acho que não. O Palmeiras, ele fez uma partida até acima da média no jogo contra o Vasco, na Mercosul,
Na Sul-Americana. Né? Ato falho. Falho. Entrega idade, isso é complicado. Você entrega idade. Entrega os cabelos brancos. Entrega os cabelos brancos. Agora você citou no giro geral o destaque do Filipão. Isso. O Filipão, ele botando a mão na câmera de um fotógrafo, totalmente irritado, e ele teria partido para cima, ameaçado o fotógrafo. Mais uma vez, o Luiz Felipe Scolari, você acha que ele é o retrato do atual Palmeiras? Boa pergunta, né? Não sei, cara. Não sei se o clima no Palmeiras é bom ou é ruim, não sei. Só sei que o Filipão anda desequilibrado demais, anda falando demais, se preocupando muito com outras coisas a não ser acertar esse time aí que tá difícil, né? Ele acredita, ele disse que não agrediu ninguém. A imagem mostra... Já deixa dúvidas, né? Deixa uma suspeita no ar. Agora, voltando a falar do Botafogo, o Jornal Lance hoje falou um pouco das marcas do Engenhão, que tá a campanha do Botafogo tá num nível muito melhor no Engenhão do que em outros campeonatos. O curioso é o seguinte, né? O Botafogo, como mandante, é o melhor do Brasileirão. Ainda não perdeu. O Botafogo, ele perdeu uma como mandante, mas no Engenhão não perdeu. A derrota foi em São Januário. Para o Corinthians. Exatamente. Por 2-0. A derrota foi em São Januário. Foram 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e a derrota para o Corinthians no Engenhão. Sim. No Engenhão não, em São Januário. Olha o bato falho aí. Bato falho. No Engenhão foram as 9 vitórias e os 2 empates, né? Eu vou passar agora para você algumas coisas que os especialistas do Jornal Lance falaram sobre o time botafoguense para ver se você concorda. O Álvaro Oliveira Filho, que é da CBN também, da Rádio Globo, afirma que o Botafogo consertou deficiências e armou o time redondo. Concordo. Perfeitamente. O Botafogo tinha uma deficiência na lateral esquerda e a consertou. Tinha uma deficiência gravíssima na armação do meio de campo e consertou muito. Principalmente porque o Everton estava na função de ser ele o único. Exatamente. Isso quando não tinha armador, né? Isso quando jogava com 4 volantes, sei lá, né? Na era Joel. Na era Joel, exatamente. E consertou. E o Botafogo, como falou muito bem nosso amigo Pedro Marques, né? Ele de vez em quando jogava com 2 primeiros volantes, né? Principalmente na época de Arévalo e Marcelo Matos juntos. Exatamente. Agora não. Agora ele tem um segundo volante e um bom segundo volante, que é o Renato. É verdade. Então o Botafogo consertou essas deficiências e o time está redondo. Está dando liga esse time do Botafogo. Já o Vitor Birner disse que a capacidade de se impor e marcar bem os adversários tem feito a diferença no Engenhão. Também, porque o time do Botafogo tem um pulmão muito grande, né? Corre muito, marca muito bem os adversários realmente, e realmente o Botafogo se impõe, né? Jogando em casa. O Botafogo impõe muitas dificuldades aos adversários exatamente por correr muito, né? A Mariúcha Moneró, ela também fala isso, que ele impõe seu estilo de jogo, não se importa com o rival, jogando no Engenhão. E a confiança é um fator. Você acha que o Botafogo está mais confiante? Tá, muito mais confiante. Por quê? Muito mais confiante. Porque você vê em algumas vitórias, né? Você vê, por exemplo, na virada do 2-1 para cima do Fluminense, né? Que o Botafogo leva um 1-0 e empata logo depois, né? Você vê, por exemplo, no 4-2 em cima do América Mineiro, né? Que o Botafogo leva 2-0 em 9 minutos. É verdade. É impressionante, mas aí o Botafogo teve a calma, a tranquilidade de virar. E aliás, essa confiança é adquirida nos últimos 7 jogos, né? Últimos 7 jogos, 5 vitórias do Botafogo. Você acredita que essa confiança teve algum nome, teve algum motivo? Olha, essa confiança
Tem sim, tem 4 nomes. O primeiro, Caio Júnior. O segundo, Cortez. O terceiro, Renato. E o quarto, Elkson. Né? Na verdade, 5, porque o quarto é Elkson e o quinto Bacosuel. E eu incluiria mais um. O Jefferson no gol. Mas o Jefferson no gol, ele já vinha bem no ano passado. Ah, sim. Entendeu? É verdade. Ele já vinha bem no ano passado. E na verdade eu ainda incluo mais um, o Lucas na lateral direita. Só o fato de não ter Alessandro na lateral direita já é uma coisa primorosa, sensacional. Exatamente. E já dá uma confiança tremenda. Exatamente. Bom, nesse fim de semana o Botafogo não vai jogar contra o Santos. Sempre ele, sempre o Santos. Dizendo... Sempre o Santos, sempre o Muricy, reclamando, chorando, enfim. Quando é que o Santos vai terminar esse Brasileirão, hein, gente? É um mistério. Agora... Será que vai terminar depois do Mundial Interclubes? Pode ser. Ô, dona CBF! Eu não duvido isso não. Agora o Caio Júnior acabou dizendo que é uma coisa positiva esse adiamento. Pro Botafogo sim, né? Porque aí ele fica um tempo sem jogar, né? Porque essa maratona toda louca, né? Realmente é uma coisa positiva a princípio, mas que vai complicar depois. O Alvinegro está agora em terceiro lugar. Justo? Justo, mas o Botafogo merece uma posição mais à frente. Você acha talvez uma liderança? Com certeza uma liderança. Mas você acha que em que ele está superior ao Vasco, que atualmente é vice-líder, e ao Corinthians, que está na liderança? Olha só, ao Vasco, deixa eu ver aqui. O Botafogo tem um poderio de ataque um pouco melhor que o do Vasco, tá? Porque o que acontece? O Vasco tem um centroavante que está fazendo gols, que é o Elton, mas tem outro que não está conseguindo fazer de jeito nenhum, que é o Alexandro, né? O Botafogo tem o Louco Abreu, que tem feito gols, né, de vez em quando, mas que sai da área e dá muitos passes, né? E tem o Herrera que está aos pouquinhos deixando de ser quase gol, né, e está fazendo gols, né? Está muito aplaudido pela torcida. Exatamente, tá? Saiu da má fase longa em que se meteu, né? Tem o Alex, que tem se revelado um bom atacante. Tem o Cidinho, né? Essa geração nova do Botafogo tá interessante mesmo. Que é magrinho, que corre mais que notícia ruim, né? Enfim, eu acho que o Botafogo tá um pouquinho melhor nesse sentido de ataque. E com relação ao Corinthians? Elenco. O Botafogo tem mais elenco que o Corinthians. Foi veemente, cravou aqui que o Botafogo tem mais elenco que o Corinthians. Tem mais elenco. E a zaga então do Botafogo é melhor que a zaga do Corinthians. Mesmo você criticando tanto o Antônio Carlos? Mesmo eu criticando tanto o Antônio Carlos e o Fábio Ferreira também, né? Mas a zaga do Corinthians ela é muito fraquinha. Não te inspira nenhuma confiança. Não. Bom, o Giro Botafoguense vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, no caso do Botafogo, vai aí para a torcida, né? A torcida que tem que acreditar mais nesse time, tem que comparecer no número maior, gente. No Engenhão, poxa, tudo bem, jogo 9h50 da noite, tal, horário complicado, no Engenhão, né, que é um estádio complicado de se chegar, mas o time era o 5º colocado no campeonato, né? Era duelo direto pelo G4. Direto. Entendeu? A torcida do Botafogo tinha que ir em mais peso. Concordo. Principalmente pelo que aconteceu depois, o time foi para terceiro. Isso, exatamente. Realmente ver o Botafogo evoluindo depois de um ano em que começou desacreditado no estadual, exatamente, com uma eliminação que foi considerada vexatória. E depois de 2 anos aonde lutou
para não cair no Brasileiro, né? Então. Aliás, 2 anos não, né? 2009 lutou para não cair, 2010 quase chegou a Libertadores, só não chegou porque teve muitos empates, enfim. Que teve aquela decepção, aqueles 18 empates. E aquele esquema decepcionante que teve na época do Joel Santana. O meu recado final traz uma pergunta que até eu vou fazer para o Diniz também, mas é uma pergunta principalmente para a diretoria do Botafogo. Teve mais um não para proposta pelo meia Somália. O Somália, que era pretendido pelo Cruzeiro e pelo Vitória da Bahia. Ele vale isso aí tudo para o Botafogo querer tanto ele? Somália, que jogou de lateral esquerda improvisada. Proposta de quanto? 18 milhões? Não tem uma proposta, não é preço não, proposta do Vitória, proposta do Cruzeiro. Ah, tá. Olha só, na época do Joel, ele até valia um pouco, né? Porque ele era, digamos assim, um coringa. Um coringa, né? Jogava de meia, de lateral esquerdo, enfim. Agora, hoje, depois do que ele fez com a polícia aqui do Rio de Janeiro, né? De mentir em depoimento e depois simular sequestro para justificar porque não se apresentou. Exatamente. E depois do que ele não vem jogando pelo Botafogo, não merece não. Eu também acho. Agora fica para você, internauta. Acesse o 4 Linhas diretamente no seu YouTube. youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral. youtube.com/blog 4 Linhas. Ainda hoje, as vitórias do Vasco e do Fluminense, a derrota do Flamengo e um giro por tudo que rolou no futebol brasileiro. Tudo isso no nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.